Olá, amigos e amigas, sejam todas e todas bem-vindos a mais uma atividade do nosso grupo de estudo Extraeb, História, Trabalho e Educação no Brasil, que é um grupo temático que a partir dessa semana, a partir de hoje, a primeira atividade, estamos integrando o LIEP, o Laboratório de Investigações em Estado, Poder e Educação, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sou o professor Heraldo Batista, coordenador-geral do Extraeb, LIEP. Sejam todas e todos bem-vindos. Daremos 3 informes. Dia 24 de julho é dia de paralisação, de protesto pelo Brasil todo afora e pelo mundo afora. Né? Fora Bolsonaro, vacina no braço, comida no prato, fora genocida, fascista e destruidor da escola pública, da universidade pública, enfim, de todo o serviço público. Viva o SUS, viva a pesquisa, a ciência que salva vidas. Né? Show Satanás, show Bolsonaro. Né? Dia 24, sábado, então, estaremos todas as ruas em protesto, o mais urgente possível, pela saída deste insano de Brasília, do governo, desse desgoverno, e que saia num camburão. Que saia num camburão. Todas as nossas... É isso, então, dia 24, reforçando, nós vamos reforçar também no decorrer aí da nossa live, né? E todas as nossas atividades, a partir de hoje, estarão vinculadas, articuladas com o LIEP, como eu já disse, tudo bem? Sobre o curso de extensão Antônio Gramsci, pessoal, esta semana, até quarta-feira, encerram-se as inscrições para o curso de extensão Antônio Gramsci. O link nós postaremos aqui no chat, fiquem atentos. Legal? Então, joia. Quarta-feira que vem, lembrando, nós teremos a próxima aula do curso Antônio Gramsci. Queremos saudar os colegas que estão presentes no chat, sejam bem-vindos, bem-vindos. O tema da live de hoje não poderia ser outro, senão este, nas vésperas do dia 24. Por que é urgente o Fora Bolsonaro? Temos a honra em termos conosco o professor Valério Arcari, do PSOL, da Resistência, do PSOL, e professor do Instituto Federal de São Paulo, que fará exposição sobre esse tema. Muito obrigado pelo convite, professor Valério, seja bem-vindo a esta atividade, uma boa noite. E também nós teremos como debatedor o professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, Michel Torres, que é membro do PSOL, da Resistência, e membro da direção nacional do Sindicato Nacional dos Servidores Federais, da Educação Básica, Profissional e Tecnológica, o SINASEF. E o mediador desta live é o nosso amigo, colega, professor do Instituto Federal Fluminense e membro do Extraeb-LIEP. Marco Lamarão, também seja bem-vindo. E ao professor Michel, também muito obrigado. A gente agradece também o seu aceite para estar participando dessa atividade. E como eu já disse, professor Valério, é uma honra tê-lo em nossa atividade, em nosso grupo, nesta noite. Seja bem-vindo. Lamarão, Michel também, sejam bem-vindos. Em primeiro lugar, farei uma breve apresentação do professor Marco Lamarão e depois eu passo a palavra ao mesmo para que proceda a apresentação dos palestrantes. Lembrando que o professor Valério Arcari será o expositor e o professor Michel Torres será o comentador, fará apontamentos, reflexões da fala do professor Valério Arcari. Bem, o Marco Lamarão possui graduação em História pela Universidade Federal Fluminense, em 2006, mestrado e doutorado em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2013, e atualmente é professor de História do Instituto Federal de Educação, Campus Macaé. Bom, Lamarão, a bola com você, você dá sequência aí na nossa live. Valeu, Lamarão, muito obrigado.
Eu que agradeço, Heraldo, as suas palavras iniciais. Essa que é uma noite muito especial, né, querido amigo, onde a gente tem a oportunidade de poder ouvir aqui, contribuir com os nossos debates, o professor Valério Arcari, que além de colega de rede meu e também do Michel, é, sem dúvida nenhuma, uma referência no pensamento crítico, no pensamento socialista, na construção da praxe militante e não menos importante a presença nesse nosso encontro aqui, que tem esse público de tamanha qualidade, com intervenções tão perspicazes, a companhia também do lado de cada tela, querido amigo Heraldo, do nosso grande camarada Michel Torres, liderança do Sinasef, professor do IFRJ e autor de distintos livros, dos quais eu recomendo a leitura de todos. A gente está com um pequeno problema técnico. O professor Valério deu uma caída aqui na transmissão, então, enquanto ele não retorna, eu vou aguardar ele retornar para a gente proceder à apresentação. E ele já adiantou, tá, gente, que ele está num lugar que não é usual e o lugar em que ele se encontra não está muito boa a internet, está um pouco instável. Então, um pouquinho de paciência. Enquanto isso, querido Heraldo, queria pedir para todas e todos vocês, primeiramente, uma saudação especial à página do Sinasef Nacional, que nesse momento faz uma transmissão cruzada desta transmissão aqui, pelas suas redes sociais. Também um agradecimento especial a todas e todos que estão aqui no chat, sinalizando os lugares de onde falam. Temos desde o Mato Grosso até o Espírito Santo, pessoas de distintos lugares do país falando aqui com a gente. Mantenham a comunicação conosco via chat. Daqui a pouco... Joia. Lamarão, lembra, o professor Valério, ele conseguiu retornar. Sim. Legal? E, Joia, desculpe interrompê-lo. Não, eu estou observando aqui, só estou vendo se está estável a conexão, porque não adianta também a gente dar procedimento e alguma coisa acontecer. Então, é nesse sentido que a gente saúda a todos e todos por esta bela noite de reflexões na presença do camarada Valério Arcari, como disse anteriormente, importante referência para as reflexões do socialismo do século XXI. Valério, ele é professor titular aposentado do Instituto Federal de São Paulo, ele é doutor em História pela Universidade de São Paulo, militante trotskista desde a Revolução dos Cravos, autor de diversos livros, entre eles O Martelo da História, belíssima obra. Militante do PSOL e também na sua corrente interna da resistência. Queria convidar, então, a estar conosco nessa noite de hoje o professor Valério Arcari, reiterando o agradecimento, Valério, pelo seu aceite nessa noite de hoje, que é uma noite importantíssima, antevéspera de um dia fundamental do entrecruzamento das possibilidades históricas que estão postas para nós, como sociedade brasileira. Então, muito obrigado, Valério, por estar aqui. Queria te passar a palavra, agradecendo você brindar-nos dessa noite com as suas reflexões. Bom, muito bem, obrigado. Como eu comentei agora há pouco com vocês, eu estou fora de São Paulo, só volto no sábado de manhã. Então, eu estou improvisando aqui com o laptop a nossa comunicação. Já caímos uma vez, mas agora eu creio que tanto a bateria do laptop quanto a conexão, eu fiquei perto aqui do roteador,
invadi a recepção aqui da pousada, então vai ser creio que podemos fazer a nossa sessão. Bom, eu vou fazer uma abertura de aproximadamente uns 30 minutos em que eu quero desenvolver 5 temas principais. Creio que são os fatores chaves que merecem uma análise. Como sabem, toda análise de inspiração marxista é uma análise de contradições. Nós vamos estudar fundamentalmente quais são os conflitos, os antagonismos que fracionam a sociedade brasileira. O primeiro elemento central continua sendo a pandemia, a dinâmica da pandemia. É impossível compreender o que foi a evolução do Brasil no último ano e meio sem considerarmos o cataclismo sanitário. Estamos depois de um ano e meio, diante de uma hecatombe. O Brasil é provavelmente um dos países do mundo, se não foi o país do mundo que mais sofreu os impactos da pandemia, em primeiro lugar em função da incapacidade, da tragédia política social provocada pelo governo Bolsonaro, que é um dos governos mais negacionistas da pandemia em escala mundial. Qual é a situação neste momento da pandemia? Creio que devemos destacar 4, talvez 5 fatores. O primeiro, temos um avanço da vacinação. Ela começou muito lenta, ela teve uma aceleração depois de junho. Nós temos aproximadamente 50% da população que teve acesso à primeira dose e uma média em torno de 20% da população com 18 anos ou mais que teve acesso à segunda dose. Isso tem impacto, evidentemente. Nós temos visto nas últimas semanas uma inflexão, uma desaceleração nas taxas de contágio, sobretudo nas taxas que exigem internamento hospitalar, e de forma, digamos, com algum alívio, vimos a queda das taxas de óbitos. Porém, há que considerar que ainda temos um semestre inteiro pela frente para chegar a índices de vacinação satisfatórios. E nós sabemos como isto é perigoso. O segundo elemento que eu quero vos chamar a atenção é para o fato de praticamente todos os governos, nas esferas estaduais e municipais, eles têm abraçado a perspectiva de uma flexibilização. Na sua grande maioria, as redes públicas de ensino, salvo 3 estados, vão iniciar aulas presenciais em agosto. A atividade comercial está amplamente liberada, e isso, evidentemente, aumenta o perigo de contágio. O terceiro elemento é que o perigo do contágio fica mais agudo, considerando que no sul e sudeste estamos na estação do inverno e, mais grave, nós temos transmissão comunitária da cepa delta. Então, do ponto de vista do primeiro fator, há incerteza entre os especialistas. É um campo de especialidade muito rigoroso, a dos epidemiologistas. Eu sei que agora, em quase todas as famílias, nós temos um infectologista improvisado, mas, na verdade, é um campo do conhecimento que exige muito rigor. Há controvérsias entre os epidemiologistas sobre a dinâmica. Este tema tem muita importância porque, entre todos os fatores, o que mais contribuiu para o enfraquecimento da autoridade do governo Bolsonaro foi a pandemia. Nada foi mais grave do que a pandemia. E, portanto, há incerteza. Há prognósticos mais otimistas e há prognósticos mais céticos e mais preocupantes. Nós temos que acompanhar com um bom empirismo leninista, ou seja, temos que ver o desdobramento dos acontecimentos e não tirar conclusões precipitadas. Se pensarmos em escala histórica, esta epidemia ela não tem paralelo nos últimos 100 anos. E, portanto, como ela já nos surpreendeu, porque já tivemos a segunda onda e ela foi mais grave que a primeira, é um bom critério manter a mente aberta e nos prepararmos para diferentes hipóteses.
O segundo elemento que eu quero chamar a atenção é para a situação econômica e social. Nós temos que considerar muitos indicadores. Eu não vou usar um modelo com muitas variáveis que não tem muito sentido, vou me concentrar naquelas que são as mais importantes. Das variáveis econômicas e sociais, as duas mais importantes são a evolução da taxa da inflação e a evolução da taxa de desemprego. Como sabem, os meios de comunicação costumam sublinhar o crescimento do PIB, né? A variação, a oscilação das taxas de crescimento do PIB. O problema é que as taxas do PIB, quando elas não são consideradas, não são calibradas, não são equilibradas com outras variáveis, podem levar a conclusões equivocadas. Como o PIB, o ano passado, teve uma contração muito significativa, de 4%, ela, se pensarmos nos últimos 10 anos, é de longe a mais importante, qualquer reativação da atividade econômica, pela própria inércia do que foi o efeito destrutivo do ano passado, vai ser positivo. Então, não há que exagerar, nem desconhecer, mas não há que exagerar o que significa a projeção de um crescimento econômico acima de 5% para o ano de 2021, porque, ao mesmo tempo, temos uma taxa de inflação que insiste em se manter acima de 6% ao ano, que é muito fora da curva do que são as projeções do Banco Central. E, por outro lado, ainda que nós tenhamos tido nos 2 primeiros trimestres indicadores de crescimento econômico, puxados fundamentalmente pelo boom do agrobusiness, mas também por alguma reativação no setor de serviços e na indústria, a verdade é que o desemprego bate todos os recordes. Nós temos mais de 15 milhões de desemprego aberto, temos alguma coisa entre 27 e 30 milhões de pessoas que gostariam de trabalhar em condições plenas e que não podem fazer. E isso adquire significado quando nós pensamos que a população economicamente ativa é de 105 milhões e a força de trabalho potencial é de 160 milhões. Então, nós temos aí uma ideia da gravidade da situação do desemprego. Mas eu queria acrescentar a este elemento mais 2 ou 3. O governo tem insistido na aceleração dos planos de privatização, como sabem, através de uma medida provisória que depois foi referendada no Congresso Nacional, se iniciou um processo de privatização da Eletrobras, um processo muito complicado, porque foram introduzidos dentro do projeto um monte de emendas que trouxeram muito mal-estar no mercado, ficaram muito contrariados, a obrigação da construção de termoelétricas e a cadeia de transmissão da produção energética. Muitas tensões em torno do processo da Eletrobras, aceleração da privatização dos Correios, planos para a privatização, pelo menos, de um dos 2 grandes bancos públicos estatais federais, ou o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal, com tensões em cada um destes 2 casos. Ao mesmo tempo que se tenta tranquilizar o mercado, o governo faz sinalizações para o processo eleitoral de 2022. Então, pede um estudo para considerar um aumento para o funcionalismo, um aumento linear para o funcionalismo, pede um estudo para uma atualização do valor do Bolsa Família e talvez para uma certa ampliação do alcance do número de famílias beneficiadas. Como sabe, estamos em torno de 14 milhões, poderia chegar a 18 milhões. O valor do auxílio poderia chegar a 250, quem sabe talvez até R$300. O governo, enfim, faz movimentos que respondem ao centro da sua estratégia política, que é a preparação para a conquista de um segundo mandato. Mas é um movimento um pouco contraditório, porque, ao mesmo tempo que procura aumentar a audiência
em setores da classe trabalhadora e do povo, o governo sinaliza para o grande capital, para o núcleo duro dos grandes capitalistas brasileiros, com a continuação do ajuste fiscal. E isso, evidentemente, traz um impasse muito grande sobre as perspectivas, quais vai ser a sustentação, a dinâmica da recuperação econômica, porque, no limite, tudo consiste em oferecer tranquilidade para os credores da dívida pública, sem a qual a expectativa de que possa haver investimento estrangeiro significativo é afastada. O terceiro elemento que eu quero chamar a atenção é para a crise política. Falamos da pandemia, um pouco da situação econômica e social, queríamos falar um pouco da crise política. Há uma crise política. O centro da crise política, evidentemente, é a investigação pela CPI do Senado das ações do Ministério da Saúde durante a gestão do general Pazuello. São várias frentes, elas envolvem agora caminhos os mais distintos, compra superfaturada de vacinas, ou pelo menos promessas de contratos de compras superfaturadas de vacinas, contratos obscuros, nebulosos, com uma empresa privada que é responsável pelo armazenamento e distribuição de medicamentos distribuídos pelo Ministério da Saúde, envolvimento de pelo menos 2 esquemas dentro do Ministério da Saúde, o do Roberto Dias, mais vinculado ao Centrão, ao Ricardo Barros, que já tinha sido ministro da Saúde, um outro no qual o protagonismo é dos coronéis, é dos militares, e tem a liderança estava nas mãos do ex-secretário executivo Elcio Franco. Enfim, há uma crise política que gira em torno dos desdobramentos da gestão do Ministério da Saúde, que sugerem corrupção, mas, ao mesmo tempo, a crise política tem outros elementos. Eu quero destacar os movimentos contraditórios do governo nas últimas 2 semanas, né? Desde que nós fizemos o último ato nacional, do dia 3 de julho. Ao mesmo tempo que o Bolsonaro reagiu com o caguei a CPI, o Braga Neto lançou uma carta manifesto assinada pelos 3 comandantes militares, alertando a CPI que era a primeira e a última nota, o que envolve um ultimato à CPI, estabelecendo uma espécie de linha vermelha: não cruzem esta linha, porque as consequências seriam imprevisíveis. Dias depois, o Bolsonaro ameaça que a suspeita do processo de votação através de urnas eletrônicas pode comprometer a realização de eleições em 2022. Mas, simultaneamente, o governo faz um outro movimento que é contraditório com este, que sinalizaria contraofensiva. O governo faz um outro movimento que é a preparação de uma reforma ministerial, a substituição do general Ramos pelo Ciro Nogueira na cabeça da Casa Civil, que é o ministério que coordena as relações do Executivo com o Congresso Nacional, e, portanto, uma aproximação, um fortalecimento da ala do Centrão dentro do governo. Como já tem, muitos de vocês provavelmente estão familiarizados, já temos analisado, são 4 alas dentro do governo, não é um governo homogêneo, nenhum governo é de uma única fração política, são 4 grupos políticos, todos fundamentalmente de extrema-direita, em graus diferentes de radicalização. Nós temos a ala propriamente militar, temos a ala ultraliberal, liderada pelo Paulo Guedes, temos a ala do Centrão e temos a ala propriamente bolsonarista. São 4 componentes, são 4 grupos que constituem o governo. Tudo sugere que está sendo construído, como parte desta evolução tumultuosa da conjuntura do mês de julho, uma reforma ministerial que fortalece o Centrão. Isso significa que se consolidam as relações do Executivo com o bloco que é majoritário no Congresso Nacional e é fundamentalmente quem tem a responsabilidade de preservar a blindagem da presidência diante da pressão pelo impeachment. Então, nós temos um processo de crise
política que continua em aberto e cujo elemento central que eu quero vos destacar é o fato de que, nas últimas 3 semanas, as fissuras e as brechas na classe dominante, na relação com o executivo, aumentaram. Ou seja, as tensões com o governo Bolsonaro, por parte do que nós podemos chamar os pesos mais pesados no interior da burguesia brasileira, ficaram mais intensos. É muito significativo que há mais de um ano os principais meios de comunicação, os que têm uma relação mais orgânica e têm mais autoridade na relação com a classe dominante, o Grupo Globo, o Grupo Folha de São Paulo, o Grupo Estadão, vinham mantendo uma posição de oposição, mas é diferente quando um destes meios, destes grupos de mídia, o Grupo do Estadão, escreve um editorial e se posiciona abertamente pelo impeachment. E o Grupo Folha e o Grupo Globo estão a um passo de fazer esse movimento, insinuaram um deslocamento nessa direção. Como parte deste processo, um dos vamos chamar, novos movimentos que surgiram na reorganização da representação política da classe dominante brasileira, o MBL, o Movimento Brasil Livre. Ele surge nas manifestações pelo impeachment de Dilma em 2015-16, depois se transforma em em uma articulação política que se expressa através de diferentes legendas, e agora lança, apresenta um manifesto público pelo impeachment e convoca uma manifestação própria para o próximo dia 12 de dezembro. Então, são estes fatores. A fissura na classe dominante é importante para compreendermos a crise política e a tensão de que o impeachment é uma possibilidade diante, enfim, de todas as dificuldades de gestão do governo. Transformou-se realmente numa possibilidade. O último elemento que eu quero destacar nesta apresentação é a importância dos atos de maio, de junho e o último do dia 3 de julho e o significado do próximo sábado. Foram atos que tiveram repercussão nacional e internacional. Não é simples manifestações em centenas de cidades, mais de 300, e um deles com mais de 400 cidades presentes, e que movimentaram também a comunidade brasileira no exterior, em mais de 10 países, tiveram repercussão internacional. Nós estamos falando em atos nas grandes cidades na escala de dezenas de milhares, talvez em São Paulo próximo a 100 mil, e em escala nacional com mais de 500 mil, certamente 600, 700, alguns deles 800 mil pessoas nas ruas. São, digamos, em escala nacional, são os maiores protestos desde a posse do governo Bolsonaro. Tem um significado diferente daqueles que ocorreram antes da pandemia, porque o risco da presença no contexto da peste que nos assola, da pandemia, o risco é muito elevado e, portanto, a presença de cada um deve ser valorizada como a presença de 2 ou 3 ou 4 que gostariam de poder ter ido às ruas, mas que, em função da pandemia, se preservaram. E eles eles são indivisíveis do resultado da pesquisa Datafolha, que começou a ser divulgada semana passada. O Datafolha, entre outros institutos, mas é o que tem talvez a maior autoridade. A pesquisa do Datafolha revelou que há uma dinâmica mais acelerada de enfraquecimento da popularidade do governo. Evidentemente, para concluir, atos com dezenas de milhares de pessoas, com centenas de milhares à escala nacional, que mobilizam os setores mais avançados da juventude, dos trabalhadores, das mulheres, do movimento negro, dos ambientalistas, dos movimentos indígenas, enfim, do mundo da cultura, são muito importantes, mas nesta escala não se derrubam governos. É necessário um salto de qualidade, são necessárias mobilizações na escala de milhões de pessoas, como aprendemos com as diretas, como se evidenciou no processo Fora Collor, e ainda que com o sentido inverso, como nós vimos acontecer em 2015-16, quando foram as forças mais reacionárias que mobilizaram os setores mais acomodados e mais reacionários das camadas médias para a derrubada do governo Dilma Rousseff. O governo Bolsonaro está ferido, ele está, digamos, perdendo audiência, perdendo autoridade, as tensões são maiores e
mas ele não foi ainda derrotado. É necessário que manter os atos e é necessário que a crise alcance um patamar mais agudo de exacerbação para que esteja na ordem do dia a derrubada imediata do governo. Mas, de qualquer forma, o impeachment ele já se desenha no horizonte como uma possibilidade, entre outras. Desse ponto de vista, é uma encruzilhada, como vocês comentavam no início da nossa sessão, é uma encruzilhada que tem uma certa importância histórica. A interrupção de um mandato presidencial no regime presidencialista é algo de imensa importância. E, evidentemente, teria um significado muito positivo, porque, na pior das hipóteses, seja, enfim, dos desenlaces possíveis depois do impeachment, mesmo que não se consiga antecipar eleições presidenciais, mesmo que o Mourão assuma o papel da vice-presidência, em alguma medida, vidas seriam poupadas e imensos sacrifícios poderiam ser evitados. Então, eu queria concluir dizendo para vocês que o que a pesquisa do Datafolha nos revela é que estamos diante de um governo muito mais frágil hoje do que era 3, 4 meses atrás, e, portanto, os atos de maio, de junho e de julho fizeram uma diferença. E nós devemos apostar que é possível. É difícil, mas é possível. Depende de nós. Câmbio, meus bons colegas. Muito obrigado, Valério, pelas suas belíssimas e esperançosas palavras. É importante, em tempos de tamanhas sombras, né, e de tamanho de destempero e desamores, a gente nutrir algo que em nós é efetivamente humano, que é a capacidade de sonhar e não arredar desses sonhos. E, efetivamente, estamos num momento como esse, um momento em que o fora Bolsonaro ele se concretiza a cada dia mais e torna-se factível ante ao quadro conjuntural. Queria, para contribuir com o nosso debate hoje, Valério, chamar também à baila o nosso querido Michel. O Michel não vai fugir da responsabilidade hoje, não, vai falar aqui com a gente também. O Michelangelo Torres é professor de Sociologia do IFRJ, doutor em Ciências Sociais pela Unicamp, autor dos livros O Espectro Vermelho, pela Lutas Anticapital, publicação do ano de 2021, Trabalho e Sindicalismo e Consciência de Classe, de 2020, Cidadania do Capital, 2019, pela Alameda, e coautor de Riqueza e Miséria do Trabalho, pela Boitempo, e Giros à Direita. Querido Michel, queria já adiantar também que, tal qual o Valério no início da transmissão, o Michel também está com alguns problemas de conexão, né, camarada? Esperemos que estejam todos sanados, mas pedimos de antemão a paciência de todas, todos e todes, para que, se porventura o nosso querido Michel caia, a gente tenha essa compreensão. Então, vou retirar eu e Valério para beber uma água e eu para dar destaque a Michel. Querido Michel, a palavra é sua. Muito obrigado. Boa noite, companheiras, companheiros, todos presentes aqui assistindo a essa live do Extraeb, né, que está tendo um apoio enorme do Sinasef Nacional, dada a importância, a relevância do tema, né? Então, aqui é uma satisfação estar aqui com a live de vocês, Heraldo, Lamarão, e com o nosso querido Valério Arcari aqui na exposição. Valério toca em alguns temas que me parecem ser de suma importância, que aqui o meu papel aqui mais de debatedor está no sentido de provocar aqui algumas leituras para que o Valério possa explorar de maneira mais aprofundada na próxima rodada, né? Então, me parece que, conforme a leitura que o Valério coloca aqui para a gente, há uma certa dinâmica de inflexão negativa na situação reacionária que se abriu no Brasil, né? Desde o golpe de 2015 e 2016,
e aprofundado com a eleição de Bolsonaro em 2018, nós temos vivenciado uma situação reacionária, que projeta um acúmulo de derrotas no campo da esquerda brasileira, dos setores dos movimentos sociais, dos direitos humanos, da comunidade LGBT e assim por diante. No entanto, nos parece que nesse último período há uma pequena inflexão ainda dentro do marco de uma situação reacionária. Uma pequena reflexão, digamos assim, com possibilidades de se abrir uma situação mais favorável para a luta, né, da esquerda brasileira, em particular aquilo que é central na conjuntura brasileira hoje, que é a derrubada de conjunto do governo Bolsonaro, antes de 2022. Né? Há 3 hipóteses aqui importantes que eu gostaria de colocar. Uma delas seria que Bolsonaro consiga, vamos dizer assim, sambar conforme a dança, ainda com toda a crise, toda a instabilidade, assim como a minha conexão da internet, até 2022, e acumule forças para se tornar um potencial, digamos assim, uma potencial candidatura para a reeleição. Uma segunda hipótese é que Bolsonaro perca força política agora, enfim, e se apresente uma terceira alternativa eleitoral para 2022, e a terceira hipótese é que Bolsonaro, de fato, seja derrubado e a gente consiga construir uma alternativa viável para o conjunto da população brasileira. Né? Isso se Bolsonaro não endurecer ainda mais o seu projeto político nas suas intenções. Então, me parece que esse enfraquecimento de Bolsonaro tem a ver com alguns elementos, né, que eu gostaria de aprofundar e acrescentar alguns pontos que o Valério levantou. O primeiro deles, e é preciso dizer que a conexão aqui acho que melhorou, porque eu caí exatamente 13 vezes durante a fala do Valério. Eu não sei se o número das quedas foram simbólicas, né, ou se foi uma mera coincidência aqui na nossa noite de hoje. Mas o primeiro deles são as mudanças no cenário internacional, né, a partir da derrota de Trump nos Estados Unidos e um certo giro à esquerda em alguns países da América Latina que isolaram cada vez mais no campo internacional a política do governo federal. Né? E que também o bolsonarismo virou, digamos assim, uma certa minoria social. Né? Ou seja, conseguimos construir, consolidar uma maioria social contra Bolsonaro, basta ver os atos, os escândalos, né, a pressão da sociedade. E um terceiro elemento, né, que eu gostaria de acrescentar à fala do Valério, que tenho certeza que ele tem acordo comigo, que foi a anulação dos processos de Lula e a desmoralização da Lava Jato, né, que recolocaram novamente Lula e o PT como um centro político de disputa para 2022. Então, esse setor majoritário da esquerda brasileira ainda tem uma tarefa importante antes de 2022. Eu gostaria de colocar para o Valério aprofundar isso. Qual é a tarefa do setor majoritário da esquerda brasileira até 2022? Né? E, por fim, os grandes atos nacionais, né, dirigidos aí pela Frente Única, que conseguimos consolidar, agora vai se consolidar um quarto ato, agora nesse sábado, né, nas principais cidades de todo o Brasil. Já temos aí cerca de 100 de cidades de atos confirmados, um centro de consigna pelo Fora Bolsonaro. Então, diante desse quadro, a pergunta para o Valério é o seguinte: os governos não caem, né? Os governos são derrubados, ou seja, são necessárias forças sociais que pressionem os governos e agentes políticos que operem essa transição ou derrubadas de governo. Então, por que até hoje o governo Bolsonaro não caiu? Essa é a pergunta que não quer calar. Né? Diante de tanta crise e instabilidade, diante de tantos escândalos, se a gente for usar agora aqui a CPI, o que tem se revelado, um possível esquema no Ministério da Saúde, com crime de responsabilidade de Bolsonaro, no atraso no consórcio de vacinas, de compra de vacinas da Pfizer de maneira atrasada, né? O que impactou vidas significativas no Brasil, e também construção de intermediários, de propinas, né, para estabelecer contratos com a vacina chinesa. Enfim, elementos jurídicos não nos faltam. Por que o governo Bolsonaro ainda não caiu? Nesse sentido, gostaria que o Valério pudesse colocar para a gente a diferença entre frente ampla e frente de esquerda.
e por que a frente de esquerda ela tem um elemento central na luta pela derrubada de Bolsonaro nas ruas, ao mesmo tempo de construir uma perspectiva de futuro no projeto eleitoral para 2022, né? Ou seja, se essa é a urgência da brasileira, por que ainda não caiu? Né? Por fim, se ele puder responder, aqueles e aquelas que nos perguntam sempre, no campo da esquerda, né, os militantes honestos, eu tenho medo se o governo Bolsonaro cair, porque pode se apresentar uma alternativa tradicional do liberalismo, então é melhor aguardar 2022. Tá? Como que a gente responde a essa questão, Valério? Lamarão, são essas considerações aqui que eu gostaria de colocar. Obrigado, querido Michel. Eu inaugurei agora até então, a frase mais dita na pandemia é: seu microfone está fechado, né? Eu agora, nesses minutos anteriores, inaugurei uma nova fase, que é quando a gente fala sem estar na tela. Já estava falando ali, gesticulando. Meu microfone estava ligado, mas quem não estava ligado era eu, Michel, que não estava na tela. Bem, muito obrigado pelas suas considerações. Quero pedir a todos e todas que estão mandando para a gente questões no chat que continuem mandando, bem como avisem de onde está falando. Isso é muito legal para a gente saber mais ou menos de onde as pessoas estão se comunicando conosco. Quero lembrar também que nós daqui a pouco vamos ler aqui as cidades que têm atos confirmados pelo Fora Bolsonaro nesse dia 24. Então, caso a sua cidade tenha ato e você queira registrar no chat também, coloca aí, vai ser muito legal. Nós estamos terminando aqui a coleta de perguntas. Nós não tivemos, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou passar para Valério, e aí Valério responde a esse primeiro bloco formulado pelo Michel, e em seguida a gente passa para as perguntas do público. Pode ser assim? Querido Valério. Muito bem, façamos assim. Obrigado, Lamarão. Obrigado, Michel, pelas perguntas. São 3. Eu vou consumir talvez 10 minutos para respondê-las. Bom, o primeiro tema: por que o governo não caiu? A queda de governos é um processo complexo. Lembremos que a ditadura militar ficou 20 anos no Brasil. Então, não é simples. Não basta que o governo tenha uma perda de popularidade. O governo Temer, para lembrar uma experiência recente, mas são incontáveis aquelas na nossa história, ele tinha níveis de popularidade revelados pelas pesquisas que eram apocalípticos, menos de 10%. E, no entanto, o governo Temer, ele concluiu o seu mandato, tampão. Então, quando pensamos a dinâmica da estabilidade de um governo, nós temos que pensar a relação do governo com o regime, mas, fundamentalmente, temos que considerar quais são as relações sociais de forças, ou seja, no mundo contemporâneo, a vida econômica e social é fundamentalmente a expressão de uma luta social na qual se expressam os diferentes interesses de classe. Está o mundo do trabalho, está o mundo do capital, mas o mundo do trabalho ele não é homogêneo, existem inúmeras camadas diferentes no interior da classe trabalhadora, os 30 milhões que têm trabalho e têm carteira, os 10 milhões que têm patrões, mas não têm contrato, os 12 milhões de funcionários públicos, temos 20 milhões de brasileiros que trabalham por conta própria, e, portanto, há uma enorme complexidade no mundo do trabalho. No mundo do capital também. Né? O mundo do capital no Brasil são alguma coisa em torno de 6 milhões de negócios formais, mas temos alguns milhões mais de negócios que estão na informalidade e enormes diferenciações sociais dentro do mundo empresarial. O núcleo central do poder do capitalismo brasileiro são 30 mil famílias, ou seja, a imensa maioria dos 6, 7 milhões de empresários brasileiros estão muito mais próximos na sua vivência social da realidade econômica das famílias assalariadas, do mundo cultural da classe trabalhadora.
E entre o capital e o trabalho temos setores médios. A questão central, portanto, sobre a dinâmica do conflito político e da possibilidade de deslocamento de governos é o estudo da relação social de forças. Por que Bolsonaro se manteve até hoje, apesar da catástrofe da gestão da hecatombe pandêmica e da tragédia social que nos cerca? Ele se mantém porque nós viemos de 5, 6 anos de uma ofensiva do capital sobre o trabalho, que passou pelo deslocamento do governo Dilma, mas também pela mobilização de milhões de pessoas, 5, 6 milhões de pessoas durante meses, pedindo um impeachment. Portanto, um deslocamento, uma radicalização, uma exasperação de franjas das camadas médias, pequenos proprietários, trabalhadores que têm alta escolaridade, cumprem funções executivas de gestão no setor público ou no setor privado, e também setores populares, que, por variados fatores, a pressão do desemprego, a desagregação salarial, a presença do crime organizado nas comunidades, a atuação das igrejas evangélicas, setores populares que evoluíram para o apoio às posições políticas da extrema-direita. Então, o tema central é a relação social de forças, unidade burguesa, deslocamento das camadas médias para a direita e fragmentação, insegurança, confusão nas classes populares abriram o caminho para que, por eleições, fosse eleito um governo de extrema-direita. Imaginar... nós podemos, digamos, olhar para a realidade atual e fazer a pergunta ao contrário. Quer dizer, a pergunta ao contrário não é por que ele não caiu até hoje, a pergunta ao contrário é extraordinário que, depois de tantas derrotas acumuladas, uma experiência de apenas 2 anos e meio tenha sido suficiente para que estejam amadurecendo condições objetivas e subjetivas para derrotar o governo Bolsonaro. Invertamos o raciocínio. Porque se não partimos de uma premissa que as massas estão sempre, em todas e quaisquer circunstâncias, dispostas a correr todos os riscos necessários para assumir nas suas mãos a responsabilidade dos destinos coletivos do país. E isso é uma idealização da disposição de luta das massas. O que é notável é que nos últimos 45 dias, por 3 vezes, centenas de milhares foram às ruas. Não que isso não tenha acontecido antes. Na verdade, a história é lenta e a experiência social ela é insubstituível. Isso não depende da força da esquerda organizada. Há uma outra maneira de analisar este tema, que é a partir da premissa que há uma experiência entre os trabalhadores, na juventude, entre as mulheres, entre os movimentos negros, os movimentos ambientais, uma experiência completa com o governo Bolsonaro e uma disposição revolucionária de luta, que já há uma situação explosiva, que basta uma centelha, basta uma faísca, basta um gesto, e teremos milhões nas ruas. Isso não acontece porque a Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo, o PT, o PSOL e os outros partidos de esquerda, uns mais, outros menos, não levantaram a voz, não levantaram a bandeira. Isto é completamente injusto. Não é verdade. Simplesmente não corresponde aos fatos. A verdade é que foi uma decisão complexa, difícil, corajosa, lúcida, mesmo no calor da pandemia, depois do massacre do Jacarezinho, sobre o impulso da iniciativa do Movimento Negro, a convocação do dia 29 de maio, quando estávamos ainda vivendo o duro impacto da segunda onda da pandemia. Ir às ruas envolvia enormes riscos de contágio. E veja, desse ponto de vista, a esquerda tem que ter responsabilidade. Não é verdade ser chamados e não há perigo de contágio. Há perigo de contágio. Continua existindo. Muito menor hoje do que no 29 de maio, mas continua existindo. Segunda pergunta que você nos coloca, Michel, é sobre o tema das frentes. Qual é a saída? Muito bem, lutamos pelo fora Bolsonaro, mas o que queremos? Bom, o que queremos, evidentemente, é um governo de esquerda com um programa de esquerda. Sim, mas nós já temos, na esquerda marxista, uma experiência de 13 anos com os governos do PT. E sabemos que é muito improvável que
tenha amadurecido no núcleo central da direção do PT ou no próprio Lula, a conclusão de que erraram na política de alianças, que fizeram alianças que eram insustentáveis com os partidos de aluguel no Congresso Nacional, com o Sarney, com o Renan Calheiros, com o setor de grandes capitalistas, trouxeram Meirelles para a presidência do Banco Central. É muito improvável que tenha sido tirado conclusões. Eu concordo perfeitamente, muito improvável. Mas como assim? Então, defendemos um governo de esquerda? Eu não sou a favor do PSOL entrar no governo do PT, Michel. Mas a questão central é saber se a ampla maioria do nosso povo chegou a essa mesma conclusão que a esquerda radical. Eu diria que a ampla maioria do nosso povo não chegou a esta conclusão. E tem como expectativas de que, depois de Bolsonaro, se o Lula vencesse as eleições, a vida tenderia a melhorar. E, por isso, todas as pesquisas indicam não só fortalecimento do PT, e, portanto, significa que a experiência política ficou incompleta, mas significa, inclusive, fortalecimento do PT e do Lula, e mais, não tenhamos ilusões, a maioria do povo não tem, e inclusive na classe operária, nos setores de massas, dos setores organizados do nosso povo, não vem maior problema em que o governo do PT faça as alianças necessárias para que depois tenha estabilidade. Então, o desafio nosso é que nós temos que colocar para abrir um caminho, uma perspectiva estratégica. Esse é o sentido da tática da frente única dos trabalhadores. É a independência de classe como um caminho para o deslocamento do Bolsonaro, para o fora Bolsonaro e para o impeachment, mas também para abrir o caminho de uma esperança que seria um governo que começaria, de fato, a resolver os grandes problemas nacionais. Portanto, um governo que estabeleça uma quarentena das queimadas na Amazônia, né, suspenda a expansão da fronteira agrícola no norte do Mato Grosso, do Tocantins, no sul do Pará e no sul da Amazônia, criminalize os fazendeiros que estão botando fogo na floresta, criminalize as madeireiras, os garimpeiros que estão invadindo as terras indígenas. Um governo que se apoie na expectativa que o SUS gerou e fortaleça a saúde pública e a educação pública, e, portanto, estabelece limites para os planos de saúde privado, para a privatização da saúde, um governo que anule toda a destruição feita ao longo dos últimos anos, significa suspenda a lei do teto de gastos, suspenda a reforma da Previdência, suspenda a reforma trabalhista, valorize a luta pelo pleno emprego, tome um conjunto de medidas que não são possíveis sem uma briga com andar de cima, para usar uma expressão popular. E, portanto, a luta pela frente única é o contrário da perspectiva da frente ampla. A luta pela frente única diz: vocês, os líderes da esquerda, na sua maioria, os mais influentes, os mais moderados, rompam com a classe dominante e assumam as vossas responsabilidades. Os trabalhadores têm poucas ilusões nos liberais. O problema é que os reformistas têm pouca confiança em si próprios também. Portanto, nada pode substituir a experiência. E terceira e última observação é sobre o tema das hipóteses, né? Para onde vai a situação brasileira? No Brasil é difícil, Michel, a gente prever desenlaces eleitorais com um mês de antecedência. Com 15 dias, a margem de erro é grande. Imaginem com a distância que nós temos hoje de quase 1 ano e meio do primeiro turno de outubro de 2022. O Brasil, digamos, os modelos de projeções que você podem utilizar para a Escandinávia não são úteis à sociedade brasileira. Eu creio que há, fundamentalmente, um dilema histórico que nós devemos encarar com serenidade, que é se é ou não possível derrubar o Bolsonaro antes das eleições de 2022. Neste momento, essa disputa ainda está em curso. Ainda é possível. O tempo corre, num certo sentido, contra nós, porque à medida em que avançamos no segundo semestre, a partir de novembro, dezembro, nós nos aproximamos de um limite para vencer a luta pelo impeachment. Mas até lá temos chão. E até lá nós podemos fazer muita coisa, e por isso tem
tem enorme importância nos empolgarmos, nos entusiasmarmos com o nosso desafio, que é convocar para o dia 24. Quer dizer, esse dia 24, todos precisamos falar com aqueles que são próximos de nós e chamá-los às ruas. Este, digamos, é o dilema central. Se Bolsonaro não for derrubado, que é uma hipótese, oxalá seja, mas se não for, Bolsonaro ganha condições de se preparar para disputar um segundo mandato. Isso não quer dizer que ele seja o candidato favorito. Neste momento, o candidato favorito dentro de projeções eleitorais, então favoritismo eleitoral não é probabilidade de desenlace eleitoral, não é equivalência, é uma tendência, digamos, e há contratendências. Mas Bolsonaro disputa seriamente um lugar no segundo turno. Chegando ao segundo turno, é praticamente imprevisível sabermos se ele conquista ou não o segundo mandato ou se ele perde para o Lula. Isso não é possível. São muitas as variáveis e, portanto, a incerteza vai além de qualquer metodologia científica. E, como sabem, no nosso campo do marxismo, nós respeitamos todas as religiões, inclusive aquelas que acreditam na clarividência. Eu venho de uma família que tinha uma ala kardecista muito poderosa, então eu entendo que alguns entre nós acreditam, levam muito a sério as suas intuições, mas em discussões, digamos, rigorosas e sérias entre marxistas, isso não é possível. Câmbio. Obrigado, Valério. Vamos proceder às demais perguntas. Deixa eu colocar aqui em tela. No nosso bloco 1 de perguntas, com o querido debatedor Valério Arcari, tem uma primeira pergunta do Sérgio Freire. Valério, qualquer coisa, obviamente fica à vontade para copiar, mas qualquer coisa, as perguntas já estão disponíveis no chat interno aqui, na parte direita aqui do vídeo, no chat privado. Tá? O Sérgio Freire, ele indaga: professor, nos explique como funciona a variação do preço da gasolina, que, segundo Bolsonaro, a culpa não é dele, pois o imposto federal é pequeno. Como se dá a política de preço desta commodity? É a pergunta do Sérgio Freire. Temos uma segunda pergunta, que é da Nelly Varanda, ou Nelly Varanda, ela certamente vai me perdoar pela imprecisão da pronúncia. O fato da CPI se aproximar dos homens de farda, que levaram alguns anos para tentar passar a imagem de pessoas corretas, pode significar riscos concretos de ruptura institucional? E a próxima pergunta também é da participativa Nelly Varanda, que questiona: caso Mourão assuma a presidência e a CPI avance e desvele envolvimentos reais de militares em corrupção, a PF terá liberdade para investigá-los? Estas questões que são trazidas à tona pelos nossos espectadores nesse momento, estimado Valério. Deixa eu te colocar em tela aqui agora também. E te passo a palavra para a resposta das questões, e estamos organizando aqui um segundo bloco, tá? Muito bem. Bom, a pergunta do Sérgio Cardoso, o tema do preço dos combustíveis. Não, o governo tem responsabilidades. Porque, na verdade, a resposta do Bolsonaro, ele parte de uma premissa falsa. A premissa falsa é que só há uma política de preços que é respeitar a variação do barril do petróleo no mercado mundial. E que, portanto, qualquer governo deve respeitar qual é essa oscilação e a margem que o governo teria para operar seria o aumento ou a redução dos tributos, e os tributos federais são uma parcela pequena do preço dos combustíveis, a maior parte dos tributos estão da esfera estadual. Bom, esta resposta é falsa porque, a rigor, o governo pode ou não
respeitar, como o Brasil é um país produtor de petróleo e derivados de petróleo, o governo pode ou não respeitar as variações do preço no mercado mundial. Veja, a questão que se trata é que o governo Bolsonaro ele assumiu o compromisso de não só manter o que se fez até agora de privatização da Petrobras, mas avançar, estão vendendo refinarias. E, portanto, a privatização tem como premissa que a operação do petróleo no Brasil só é possível se existir investimento externo, ou seja, é necessário que o capitalismo brasileiro recorra à poupança externa, ao investimento externo. E para ele ser atrativo, para a Petrobras ser atrativa para o investimento externo, ela tem que garantir uma margem, né, de retorno para o investimento que seja, no mínimo, o equivalente àquilo que os investidores estrangeiros teriam se tivessem investido em outro país produtor. Bom, a questão fundamental, evidentemente, é que o petróleo é uma commodity especial, ela não é renovável. Portanto, as reservas de petróleo que cada nação tem são um dos fatores, entre muitos outros, mas são um dos fatores que explicam qual é o lugar que esse Estado, essa nação, ocupa no sistema internacional de Estados e no mercado mundial. E, portanto, ela tem uma importância estratégica. E como as descobertas do pré-sal transformaram o Brasil num dos 10 maiores produtores mundiais de petróleo, este tema tem enorme significado. Então, a resposta do Bolsonaro é desonesta. É desonesta porque ele parte da premissa que não há nenhuma outra alternativa a não ser respeitar as variações do preço do petróleo no mercado mundial. Isso não é verdade. Há opções. A Petrobras poderia ter uma política de preços mais independente. E isso tem importância porque, nesse momento, há uma inflação, há um crescimento, há uma inflação nos preços do petróleo e dos seus derivados em função da recuperação mais forte que a economia mundial está tendo depois do efeito destrutivo do ano passado pela pandemia. Segunda pergunta, se nós podemos falar em perigo de golpe neste momento. Não, não há perigo. Ou seja, o governo Bolsonaro hoje está mais fraco do que ele estava 1 ano e meio atrás, e o Bolsonaro, embora tenha uma retórica desequilibrada, há momentos nas entrevistas do Bolsonaro em que ele parece desequilibrado, digamos, psicologicamente alterado, o sentido geral do posicionamento político do governo é de se preparar para a disputa do processo eleitoral de 2022 e tentar conquistar o segundo mandato. Neste momento, não há condições políticas. A classe dominante está dividida diante do governo. E mesmo nas Forças Armadas, nós verificamos que existem diferentes posições. Não foi gratuita a substituição dos 3 comandantes militares na crise com o Azevedo alguns meses atrás. O que não significa que o Bolsonaro, se viesse a recuperar as condições políticas, não esteja seduzido por uma tentação bonapartista, ou seja, ele tem impulsos golpistas, ele faz declarações provocatórias, golpistas, mas a retórica é uma retórica de blefe, é uma retórica de chantagem política. Por último, a pergunta sobre a autonomia da Polícia Federal diante de um governo Mourão para fazer a investigação. Não, seria ingênuo, é uma ilusão, imaginar que, mesmo que triunfe um processo de impeachment, assume o governo Mourão e imediatamente a Polícia Federal, ou alguma ala dentro da Polícia Federal, terá o grau de autonomia necessária para esse tipo de investigação. Isso é sempre uma luta política. E portanto, a incerteza é muito grande. Câmbio. Obrigado. Eu vou aproveitar as perguntas e vou
chamar o Michel para responder também, tá? Michel, adicionar aqui a transmissão. Fica à vontade, meu camarada, para tecer teus comentários. As perguntas também estão no chat, caso precise consultá-las. Eu acho que um ponto importante nesse tema sobre a questão da interrupção do governo, do impeachment, das tarefas, né, para o conjunto da classe trabalhadora brasileira, todos nós temos clareza, né, do que seria, do que significa o significado político do fora Bolsonaro. A luta contra Bolsonaro hoje não é meramente um sistema de agitação, de propaganda, de bandeiras. Ela tem, de fato, uma perspectiva de futuro, né? E a esquerda socialista séria, ela precisa trabalhar com uma perspectiva de futuro. Então, acho que a tarefa, todos nós, no nosso local de trabalho, nos nossos círculos de amizade, nos espaços de interação da nossa vida social, ter a clareza de que hoje o Fora Bolsonaro é a mesma luta em defesa da vida. A luta hoje em defesa da vida, em defesa de um sistema nacional coordenada por vacinas, é a mesma luta pelo Fora Bolsonaro. É o principal elemento do negacionismo e do bloqueio efetivo do combate à pandemia, tem sido o governo federal e todos os seus esforços contrário à interrupção da pandemia. Nesse momento, a luta pelo Fora Bolsonaro é a mesma luta por defesa de empregos e de renda para a classe trabalhadora que se viu aviltada nesse último período. A luta hoje em defesa da saúde pública, e o SUS e a sua importância está aí para provar isso, é a luta pelo Fora Bolsonaro. A luta que nós vemos em todos os estados no Brasil em defesa da educação pública, em defesa de mais investimentos, contra os cortes, em defesa, portanto, daquilo que nós tentamos construir nos últimos anos, passa hoje pela derrubada de conjunto do governo Bolsonaro. Da mesma forma, a defesa das riquezas nacionais, das liberdades democráticas, dos direitos sociais, da revogação das medidas golpistas, acho que esse é o elemento mais central, né? A única possibilidade de revogação das medidas golpistas nesse momento é derrubando o governo Bolsonaro. A força social e política que a gente pode construir até 2022, ela pode ser tremenda nesse sentido, né? É preciso interromper o genocídio, interromper a fome, defender os serviços públicos, ser contra o programa acelerado de privatizações, sobretudo nos Correios, na Eletrobras, evitar o massacre dos povos indígenas, né? A questão ambiental que tem sido perversamente destruída no país nesses últimos anos, passa pela luta contra Fora Bolsonaro. Vai derrubar todas as ameaças golpistas que nos afligem e um fenômeno novo que nós temos, que está para além de Bolsonaro, que é o neofascismo. Esse ideário que ganhou perspectiva nas massas, em diversos setores, né? Que, de certa forma, sempre existiu na política brasileira, mas que estava em bastidores, estava no subterrâneo da vida política, e que, nesse momento, acende, né? O neofascismo, portanto, o fenômeno bolsonarista está para além de Bolsonaro. Então, nada mais importante do que destruir a possibilidade desse governo avançar com essa pauta, né? E impor as pautas democráticas, as pautas progressistas que nós acumulamos, pelo menos desde a luta contra a ditadura para cá. E, por fim, tenho muito acordo com o que coloca o Valério Arcari, que é a perspectiva de se abrir a possibilidade de construção de um governo de esquerda nesse país, né? Com pautas efetivamente que dialoguem com aquilo que é mais sentido pela classe trabalhadora, nos seus direitos, na sua vida cotidiana, na prestação de serviços públicos, né? Então, quando a gente fala da firmeza, da importância desse quarto ato nacional unificado que tem se construído agora no dia 24 de julho, nesse próximo sábado, significa a luta em defesa da vida, da educação pública, da saúde pública, da ciência, de investimentos para os setores sociais, de retomada de crescimento econômico efetivo para o bolso da classe trabalhadora, diante de um sistema de inflação exorbitante, que atinge, por exemplo, a cesta básica dos trabalhadores, né? Nunca a compra do mercado do brasileiro nos últimos anos se viu tão dificultosa como durante o governo Bolsonaro, né? O companheiro que fez a pergunta sobre a crise, a questão do aumento de preço da gasolina,
Essa é uma determinação da política federal, né? É um elemento determinante de intervenção no preço e subida das mercadorias mais elementares, como o próprio gasolina, o combustível, a alimentação básica das famílias brasileiras, né? Então, eu penso que a importância nesse momento é a unificação da unidade dos setores progressistas, democráticos, à esquerda brasileira, né, que apontem uma perspectiva de futuro unificada. E essa perspectiva de futuro unificada ela tem que ter seriedade, um programa mínimo apontado para os interesses mais imediatos, gerais da classe trabalhadora, para que a gente consiga reverter o retrocesso político, social, ideológico, cultural, econômico que se instaurou nesse país. Acho que é um pouco isso, Lamarão. Obrigado, querido camarada, pelas considerações. Eu vou, antes de passar propriamente para as perguntas do bloco 2, eu queria colocar em tela aqui, rapidinho, conforme prometido, as cidades que já têm atos confirmados no... Vocês estão vendo eu correr a tela aí, vejam quantos somos, né? Essa é uma lista organizada pelo Esquerda Online, do dia 20/7, às 11h20 da manhã, então nós temos aí 2 dias e meio já de defasagem. Esse tipo de listagem é o tipo de listagem que explode nas vésperas dos atos, de fato. Então, hoje, amanhã, a gente certamente vai observar um número crescente dessas confirmações, mas até o presente momento, de acordo com o levantamento realizado pela Esquerda Online, temos 119 atos confirmados em 114 cidades, tanto no Brasil quanto no exterior. Algumas recomendações importantes para a participação do ato: não esquecer a máscara, levar mais de uma, o álcool em gel e manter o necessário distanciamento social. No norte, nós temos muitas cidades. No sul, no nordeste, perdão, nós temos aqui inúmeras cidades. Pernambuco, com muitas cidades. Minas Gerais. Vou fazer o seguinte, vou localizar aqui as capitais e dizer o lugar e o horário. No Amapá, nós teremos em Macapá, na Praça da Bandeira, às 14 horas. No Pará, não tem Belém ainda marcado aqui, mas... Roraima, Porto Velho, na Praça do Seu, da Zona Leste. Às 8h30, Porto Velho também. No Campo Florestão, às 16 horas. Roraima, portanto, 2 atos. Algumas capitais não estão confirmadas. Salvador, Campo Grande, até a Praça Municipal às 10 horas. Em Ceará, em Fortaleza, Praça Portugal às 15. Maranhão, São Luís, Praça Deodoro às 9. Paraíba, João Pessoa, uma carreata na Josafa Taveira, Mangabeira, aguardando maiores informações. Paraíba, também nós não temos ainda a capital. Recife, Praça do Derby, 10 horas. Distrito Federal, Brasília, Museu Nacional, às 15 horas. Goiás, Goiânia, Praça do Trabalhador, 9 horas. Minas Gerais, Belo Horizonte, Praça da Liberdade, às 13h30. Minas Gerais sempre se destacando aí com suas inúmeras cidades. No Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, Monumento do Zumbi, às 10 horas da manhã. Já em São Paulo, nós teremos São Paulo no MASP, a tradicional horário às 14 horas. No Paraná, sem confirmação na capital ainda. Em Santa Catarina, em Florianópolis, no Largo da Alfândega, às 13 horas. No Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, frente à Prefeitura, às 15 horas. Também atos no exterior. O Fora Bolsonaro é um imperativo não apenas para a classe trabalhadora de todo o Brasil, mas também para o conjunto dos setores progressistas
de todo o planeta Terra. E se houver vida fora dele, creio que de lá também. Enfim, vamos para o segundo bloco de perguntas com o nosso querido palestrante Valério Arcari. Valério, eu vou pedir para o Wellington, se possível, você colar aqui no chat, que eu esqueci de fazer esse trabalhinho, cola no chat aqui as perguntas do bloco 2. São 2 perguntas apenas, uma do próprio Wellington, querido Wellington, que dialoga com os comentários do Michel e pergunta que se não está faltando algo na insatisfação e na luta dos trabalhadores, que ele tem visto nos atos uma espécie de sociedade do espetáculo, na qual parte da população vai para as ruas se manifestar, tirar fotos e postar nas redes sociais, mas não vai além disso, não se apresenta um projeto. O que fazer para mudar esse cenário, Valério? É a pergunta do Wellington Silva. Tá? E a segunda pergunta, da Lisiane Ribas: qual a intenção de Bolsonaro em tentar voltar ao voto impresso? Seria quase como foi nos Estados Unidos da América, aí fazendo referência à eleição de Trump, né? É a pergunta da Lisiane Ribas. Essas 2 perguntas compõem o bloco 2. Passo agora, para quem é de direito. Tenho certeza que vocês vieram para essa transmissão não para me ouvir, mas para ouvi-lo. Querido Valério, é contigo. Muito bem. Foi uma satisfação estar aqui com vocês esta noite. Eu vou responder essas últimas 2 perguntas. Bom, o primeiro tema é o tema colocado pelo Wellington. Veja, Wellington, todas as grandes movimentações, mobilizações, manifestações populares, nas suas fases iniciais, têm na história esta dinâmica da euforia, da alegria. No Brasil não poderia deixar de ter algum tipo de encenação mais carnavalesca. Você diz a sociedade do espetáculo. Eu compreendo a mordacidade do seu comentário, mas é o início de todo o processo de mobilização. Significa que há toda uma nova geração. São manifestações, como sabem, até agora, fundamentalmente de jovens. Não são somente jovens, há pessoas de várias gerações, mas o que prevaleceu, sobretudo nas grandes cidades, mais numas do que noutras, é o protagonismo da juventude. E a juventude, ela caminha mais leve, porque ela não carrega sobre os seus ombros o peso das experiências, sobretudo das derrotas daqueles que vieram antes. Mas todas as mobilizações, todos os grandes processos, inclusive os processos revolucionários, eles têm no seu início, na sua primeira fase, essa dinâmica de alegria, de euforia, que são centenas, milhares, e quando pensamos em escala nacional, é muita gente que está participando e está descobrindo a força que tem, está descobrindo que pode ser protagonista, de que encontra outros que são iguais a si mesmos. É uma das fases dos processos de luta. Com o tensionamento, com a exacerbação do conflito, as mobilizações vão ficando mais severas, vão ficando mais intensas, os ódios vão ficando mais poderosos, os medos vão ficando mais agudos e, portanto, há o elemento mais pomposo destas mobilizações, ele sucumbe diante da gravidade, da severidade do que está em disputa. Portanto, é uma forma transitória e é um padrão, sempre foi assim na história. A segunda pergunta é sobre o voto impresso. O argumento do voto impresso é utilizado pelo Bolsonaro fundamentalmente como um pretexto para desgastar o Tribunal Superior Eleitoral. Existem processos contra a chapa Mourão-Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral. E, portanto, um dos caminhos institucionais para o deslocamento jurídico, político do governo passa pelo TSE. O caminho da Câmara é um dos caminhos. Há um outro caminho via
Tribunal Superior Eleitoral. E há um terceiro caminho diretamente pelo Supremo Tribunal Federal também. O caminho pelo Supremo Tribunal Federal envolveria o reconhecimento pelo tribunal de que Bolsonaro perdeu o juízo, perdeu as condições de exercer a presidência. O caminho do Tribunal Superior Eleitoral passa pelo julgamento dos processos, das denúncias abertas pela lista, né, pela chapa Bolsonaro-Mourão nas eleições de 2018. Isso não quer dizer, isto não quer dizer que o atual processo de apuração eleitoral através de urnas eletrônicas seja inviolável e seja invulnerável. Seria ingênuo da nossa parte. É mais complexo. Ou seja, ele é seguramente muito superior do que a votação com cédula e a contagem manual que era feita até as eleições de 1996. É incomparavelmente mais bem organizado, a lisura é superior, a transparência é mais elevada, a eficiência é incomparável, mas isso não significa que ele não mereça ser aperfeiçoado. São dois temas diferentes. De qualquer forma, não é sério, evidentemente, e Bolsonaro está blefando. É só um blefe. Isto posto, Lamarão, eu queria me despedir de vocês e agradecer a iniciativa do laboratório da Unicamp pela nossa organização do evento, pelo convite, pela sua simpática mediação e, sobretudo, pela, como sempre, fraterna e inteligente participação do Michel, nosso colega. Ao contrário, nós que agradecemos com muita lisonja. Eu peço desculpa pelo barulho, mas aqui as minhas cadelas aqui em casa, quando ouvem o nome Bolsonaro, elas reconhecem de longe, então dão de latir. Elas sabem, né? Mais que ninguém. Vou então convidar o Michel para fazer também o seu encerramento, suas considerações finais, Michel. Por gentileza, deixa eu colocá-lo em tela. E mais uma vez agradecer a presença, a contribuição brilhante do Valério. Obrigado, Valério. Muito bem. Também ainda no tom de agradecimento, né? Agradecer aqui ao convite que me foi feito. Em particular, é sempre uma grande satisfação ouvir o Valério debatendo qualquer tema, né? Em particular a conjuntura. Costumo dizer que eu tenho esse pequeno privilégio de diversas vezes participar de algumas atividades com o Valério e às vezes me impressiona a capacidade que ele tem de nos tirar da zona de conforto, né? A capacidade de lucidez, de equilíbrio político para, diante de momentos de crise exorbitantes, ter a ponderação, né, de encontrar saídas necessárias e análise importante para nos qualificar, né? Comentar aqui rapidinho, né, as duas questões foram colocadas. Primeiro, o Wellington coloca a questão do tema da consciência, né? O que é que move as pessoas irem às ruas? O que é que move as pessoas saírem das suas casas, dos seus locais de trabalho, ainda mais diante da pandemia? O que é que move as pessoas se mobilizarem coletivamente? Não é a consciência. O que move as pessoas pela consciência é um setor minoritário nos trabalhadores brasileiros. É a vanguarda, aquele setor mais avançado da consciência. É quem está nos assistindo aqui numa quinta-feira à noite, né? São aquelas que têm tarefas políticas, que estão organizados, enfim, os ativistas sindicais, dos movimentos e assim por diante. A maioria da população brasileira não se move pela ideologia. Ela não se move por ideias, se move pela necessidade. Então, é importante quando a gente vê atos grandiosos que ainda não são a escala que nós gostaríamos, ainda não tem essa força, mas tem um simbolismo importante, e a presença da juventude ela é significativa nesse sentido, como diz o Valério, que nos dá ânimo, porque as pessoas têm sentido que, de fato, a necessidade de romper com esse governo.
Não se trata apenas de um projeto político alternativo, não se trata de gostar ou desgostar do Bozo, como dizíamos, na época do ele não e etc. É, de fato, a negação consciente de uma catástrofe que está colocada, um genocídio. Né? Então, nesse sentido, cabe à esquerda também, às suas direções, às suas organizações, construir um projeto político que dialogue com a consciência imediata dos trabalhadores, mas que aponte para mudanças anticapitalistas, né, no campo da esquerda. Por isso, o compromisso, a seriedade da luta pelo socialismo dentro das manifestações pelo Fora Bolsonaro. Né? Por fim, a questão do voto impresso é um pouco isso, né? O desgaste que Bolsonaro procura levantar nas instituições, sobretudo no STF, mas também há um outro elemento. O governo Bolsonaro, nesses 36 meses que nós já temos, já é significativo para fazer um balanço significativo desse governo. Né? Ele trabalha com a política de aproximações sucessivas. É uma tática, inclusive militar, né? Já bastante conhecida, que é lançar um elemento polêmico, muitas vezes sem, digamos assim, sem solidez, mas lança para ver se pega, né? Para fazer agitação. Quando há resistência, recua. Quando não há resistência, se implementa. Se a gente for olhar pelo menos o MEC, que eu sou professor, né? Estou vinculado à educação, portanto, vejo com mais atenção as políticas educacionais, todas as políticas do Bolsonaro que foram recuadas se deram em função dessas aproximações sucessivas. Né? É uma tática de tentar gerar o caos, quando desmobiliza a esquerda, quando desmobiliza a classe trabalhadora, se implementa. Quando tem resistência, escândalo, recua. Não é à toa que caíram tantos ministros, não é à toa que diversos projetos que são anunciados não são implementados. Né? Então, é importante que a gente saiba trabalhar com essas contradições e tirar lições dessas contradições. Né? Que, fechando aqui, se o passado dividiu a esquerda brasileira, né, é preciso que a esquerda, nesse momento, saiba que o futuro tende a unificá-la, né, se ela quiser sobreviver. O projeto desse governo, dessa ala neofascista que carrega, digamos assim, as demais alas do governo, é destruir os elementos de organização da classe trabalhadora, de destruir a ativa política do conjunto da classe trabalhadora. Né? Impor, portanto, um projeto de derrota a longo prazo para a mobilização, para as lutas, para os direitos humanos, para aquilo que avançou na Constituição de 88, nos direitos sociais, trabalhistas, etc. Né? É dever da classe trabalhadora, nesse momento, levantar uma unidade de luta. E essa unidade de luta é o Fora Bolsonaro. É uma grande satisfação estar aqui com vocês. Mais uma vez, grande abraço, Valério, grande abraço, Lamarão, grande abraço, Heraldo. Até sábado, dia 24 de julho, rumo à derrubada desse governo. Eu entrei fora um pouco antes, era para você ficar na tela maior, não deu tempo de te jogar para cá, querido Michel. Muito obrigado pela sua participação. Queria, antes de passar a palavra para o Heraldo, pedir desculpas pelo Valério. O Valério estava em condições muito precárias para responder, ele teve que ir para o hall da pousada e acabou precisando sair. Então, desculpas especiais para o Matheus Rodrigues e para a Maria Luísa, que fizeram perguntas que, por conta desse entreveiro, não foram contempladas nessa live. Mas, são ótimas perguntas, né? Vou lê-las aqui, colocá-las até em tela. A Maria Luísa pergunta: caso Bolsonaro caia do governo e haja ascensão de um governo de esquerda, devemos nos preocupar com esse evento, mesmo ele já tendo saído? Sim, de que forma? Ainda bem que eu não sou o Valério, porque eu não queria ter que responder essa, não. Belíssima pergunta, Maria Luísa. Já o Matheus Rodrigues, ele questiona o seguinte: Valério, você acredita que uma possível agenda de um governo Lula revogará essas medidas aprovadas no governo Temer a Bolsonaro? Também outra belíssima pergunta. Então, fica registrado aqui as contribuições de vocês para esse espaço que, para além da reflexão individual de um palestrante, é efetivamente fruto de uma reflexão coletiva e de uma prática coletiva, né? E em nome dessa coletividade que eu agradeço também a presença do Valério, a presença
do Michel, querido camarada Michel, querida liderança do Sinasef. Agradeço também este brioso sindicato, Sinasef, importantíssimo sindicato na articulação das lutas nacionais em defesa da educação, das lutas nacionais em defesa do funcionalismo público, ativo participante do FONASEF. Quero lembrar aí o calendário de lutas dos servidores, tanto municipais, quanto federais, quanto estaduais, para que a gente construa um encontro nacional dos servidores. Tem aí as etapas já pré-estabelecidas para participação. Então, você em seu município, sua cidade, em sua região, não, se é servidor público, não deixe de se organizar para participar deste espaço legítimo e vital na construção da resistência à PEC da rachadinha, a PEC da laranjinha, a PEC da milícia, a PEC da família Bolsonaro, da família Bolsonaro, que é a PEC da reforma administrativa. Heraldo, você está na área, Heraldo? Eu estou te vendo aqui apagadinho, quietinho, amuado. Vou te chamar aqui, hein? Vou te botar na transmissão. Fala, doutor. Heraldo, é contigo. Tudo jóia? Tudo bom aí? Tudo bom. Então, gente, é o seguinte, agradecer a todos o encerramento dessa atividade, desta live, agradecer a todos os colegas, né, os participantes do chat, pela participação, por estarem presentes, por enviarem comentário no chat e as perguntas também. Infelizmente, as condições do professor Valério, né, na região que ele está, não possibilita ele continuar na live. Mas nós estamos também já com mais de 1h30 de live. Né? Agradecemos aos colegas da retaguarda, né, que nos auxiliam, né, os diversos colegas que participam, que auxiliam, captam as perguntas, que observam o chat. Muito obrigado a todas e todos. Né? Lembrando, gente, quero lembrar que reforçar, sábado, dia 24, nós teremos o Fora Bolsonaro. Todas as ruas, somente com pressão, com mobilização, com enfrentamento que conseguiremos alterar esta situação e derrubar esse governo genocida fascista. Então, sábado, dia 24. Sobre o curso Gramsci, que nós organizamos, um curso organizado pelo Grupo de Pesquisa História e Poder da UniOeste, pelo LIEP, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e nós, do Extraeb, que também estamos no LIEP agora, o Extraeb. Né? Curso Gramsci, até quarta-feira, as inscrições estão abertas e permanecem abertas. Tudo bem? Até quarta-feira. O link nós postamos aqui no chat. Né? Entre no link e faça a inscrição. Tudo bem? É isso. Eu agradeço imensamente ao professor Valério Arcari pelo aceite ao convite, por participar, pela sua brilhante exposição, e também agradeço a participação, a contribuição do professor Michel Torres. Muito obrigado, gente. É isso, e até a próxima atividade, até a próxima live. Divulgue as nossas atividades, inscreva-se no nosso canal, lembrando que todas as nossas atividades são divulgadas em nossa página no Facebook. Acessem, escrevam lá, Extraeb, vocês vão encontrar o grupo e a página do Extraeb no Facebook, tudo bem? Nós temos também um grupo no Instagram, então procure pelo Extraeb no Instagram e vocês vão encontrar. E lá nós estamos divulgando todas as nossas atividades. Né? Também temos um grupo no Telegram. Quem se interessar em participar do grupo do Telegram, entre em contato conosco nas nossas diversas redes sociais. Ok? Muito obrigado a todas e todos. Agradecer ao Marco Lamarão, né? Nosso colega também do Extraeb, professor do Instituto Federal e do LIEP. Agradecer também o Wellington Silva,
pela sua importante contribuição no grupo e a todos os colegas que vêm dando grandes contribuições no grupo, a Maria Luísa, que está chegando agora no grupo, a Mônica, a Lisiane, a Rosana e tantos outros colegas do grupo. Tudo bem? É isso. Lamarão, mais alguma coisa, alguma mensagem ou já encerramos? Por mim, não. Por mim, só agradecer e encontrar todos e todos, sem querer fazer espetáculo, mas registrem nas redes sociais a participação no dia 24 de julho. Vamos também inundar a rede com com a nossa participação. É isso, Geraldo. Boa noite para você, meu amigo. Belíssima atividade. Um abraço a todos, obrigado. Oi. Não, só dizer que nós do Extraeb agradecemos a participação de todas, todos e todos. Boa noite, gente. Até a próxima atividade. Muito obrigado.